Olá pessoal, eu sou Elias Moraes e nós estamos aqui no estudo sobre mediunidade da Fraternidade Espírita, um programa de estudo do Livro dos Médiuns voltado para a realidade atual. Esse é o nosso terceiro encontro e o nosso objetivo é estudar a mediunidade nas religiões brasileiras. E eu quero começar por um ponto que eu acho muito importante. Existe no meio espírita uma espécie de preconceito contra práticas mediúnicas que não sejam essas que nós adotamos no meio espírita. Essas práticas costumam ser associadas de maneira pejorativa ao conceito de mediunismo, que seria uma forma de mediunidade por ritual, como se você quisesse inferiorizar a maneira como o outro expressa a mediunidade. Então tem esse termo mediunismo que nós temos que ter muito cuidado com ele, porque ele embute uma visão colonialista de superioridade europeia, como se a nossa forma de praticar a mediunidade fosse superior às outras formas de praticar a mediunidade. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de expressão, tá? Ela embute um preconceito que é preciso a gente discutir. Especialmente hoje que nós vamos estudar as práticas mediúnicas que são comuns aqui no Brasil. Por diversas razões, nós não tivemos como discutir as práticas mediúnicas observadas no protestantismo e no catolicismo. Então, nós ficamos mais nas tradições indígenas e afro-brasileiras. O encarregado de apresentar sua pesquisa para nós foi o Lucas, que por sinal fez uma riquíssima exposição com slides, né, onde ele explorou a Umbanda, Jurema Sagrada, as encantarias que ocorrem principalmente no Amazonas, ou então no caso o tambor de Minas, né, que é mais em Minas Gerais, o Xangô, o batuque, que é muito comum no Rio Grande do Sul. E trouxe para nós também um pouco a respeito do candomblé, da quimbanda. Aliás, o Lucas trouxe informação importante para nós. Na sua origem, o termo quimbanda, lá quando pensado na África ainda, ele tem um significado, a palavra significa curador. Essa quimbanda perversa que a gente conhece aqui no Brasil, ela é uma prática resultada da colonização. Ela tem a ver com o colonizador europeu. Ela se desenvolveu aqui no Brasil como resultado da influência colonizadora sobre a cultura local que se estabeleceu, inclusive na relação com os povos africanos escravizados aqui no Brasil. E aí o Lucas chama a atenção que essas religiosidades, elas têm em comum a maneira como elas fazem uso da mediunidade. A maioria delas são tradições de iniciação, ou seja, há um caminho espiritual a ser percorrido por quem pretende ser um adepto dessas formas de religiosidade. Em algumas delas, apenas as pessoas que são iniciadas têm acesso às práticas mediúnicas. Os rituais que a gente conhece, que a gente ouve falar como banhos de ervas, como defumações e outras práticas associadas, eles são entendidos como maneiras de se conectar com o sagrado. Inclusive, o Lucas trouxe um dado curioso. A gente estranha muito algumas práticas que envolvem cortes, como sinais simbólicos de iniciação, e a gente tem preconceito contra essas práticas, né? Mas na hora eu estava me lembrando das práticas de se fazer tatuagem, que são comuns aqui na nossa sociedade. A gente acha natural fazer tatuagem no rosto, no corpo, nos braços, nas pernas, e estranha essas práticas ou práticas semelhantes quando são de outras tradições culturais. É preciso a gente perceber isso para além desse enfoque cultural nosso, que colocamos tudo que é da nossa cultura como válida e estranhamos o que é da cultura alheia. E aí o Lucas observou que essas tradições espirituais, como regra, elas são baseadas em tradição oral, ou seja, os conhecimentos são transmitidos através da oralidade e não da escrita. Por isso que não existe uma ritualidade única. Cada casa, cada terreiro estabelece a sua doutrina, sua maneira de exercer a mediunidade, seus rituais, suas práticas. Embora muitos elementos comuns, há, em razão disso, algumas diferenciações que normalmente são ditadas pelos orixás, pelas entidades que desejam que naquele espaço o culto aconteça dessa ou daquela forma, segundo sua orientação. A Jurema Sagrada, o Lucas estava explicando para a gente que ela é uma tradição espiritual indígena. Jurema é o nome de uma planta que possui um componente psicoativo, a dimetiltriptamina, DMT, que é adotada pelos sacerdotes nos seus rituais religiosos dessa corrente que a gente conhece como Jurema ou Jurema Sagrada. Aí ele estava explicando para nós que nessas tradições espirituais, o ato de girar, que a gente conhece como gira, né, bem como o atabaque, as palmas, são maneiras de a pessoa isolar a mente em relação ao exterior e permitir a incorporação
incorporação ou a passagem das entidades. O ato de bater palmas, por exemplo, ele estava dizendo, ele é entendido como uma maneira de elevar a energia do ambiente, melhorar a vibração. Esses rituais facilitam o que eles entendem como sendo uma acoplação da entidade ao médium. Eu me lembrei que nos centros espíritas é muito usada a música clássica de origem europeia, né? Ou seja, são maneiras diferentes que as pessoas adotam para melhorar a sua vibração espiritual, sua sintonia, a sua possibilidade de conexão com o sagrado. As mediunidades mais comuns nas comunidades de terreiro, segundo Lucas, são a incorporação, as incorporações, né, as diferentes formas de incorporação, a mediunidade de cura, a audiência e as visões, que nós chamamos no meio espírita de clarividência ou clareaudiência. E o Lucas estava explicando que ter uma mediunidade é algo importante para a pessoa, manifestar mediunidade é algo importante. Por isso que raramente alguém não consegue manifestar mediunidade de incorporação nos terreiros. E outro aspecto interessante é que nessas tradições espirituais, o médium é entendido como um portal, uma espécie de oráculo, que é uma forma de manifestação típica dessas tradições, em que a mediunidade é colocada a serviço da comunidade. A mediunidade não tem um fim em si mesma, ela é uma maneira de colocar a tradição espiritual inserida na vida, no cotidiano das relações interpessoais, das relações daquela comunidade onde ela acontece. A Iracilda perguntou ao Lucas qual a relação entre a Jurema e o Santo Daime. Aí o Lucas estava explicando que na Jurema, o uso da planta sagrada, a Jurema sagrada, é exclusivo para os iniciados. Já no Santo Daime, o uso da ayahuasca é permitido a qualquer pessoa que manifeste interesse de participar daquelas sessões. Então são usos diferentes, são ritualidades diferentes. O Sidney, que também já visitou e experienciou diversas dessas correntes, ele ressaltou a beleza das cerimônias e dos ensinamentos que são veiculados nessas diferentes tradições espirituais. Ele lembrou que no caso do Shintoísmo, que é uma tradição espiritual japonesa, ele também cultua a incorporação de espíritos. Eu me lembrei de alguns vídeos que circulam aí no TikTok, no Instagram, que mostrando médiums, né? São médiums incorporados por entidades que saem nas ruas em contato com o povo, né? Abençoando. Não entendo muito bem o que seria aquilo, mas as pessoas têm uma reverência por aqueles médiuns incorporados caminhando pelas ruas. Ou seja, tem todo um aspecto cultural, tem todo um aspecto espiritual envolvido nesses atos que muitas vezes a gente estranha porque não são da nossa cultura, né? Mas que dentro daquela cultura eles fazem todo sentido. E aí o Sidney lembrou que nós somos eternos aprendizes nesse oceano de coisas boas que tem para a gente aprender, né? A Iracilda chamou atenção para um detalhe interessante, que são os pactos nas tradições afro-brasileiras. Ela perguntou ao Lucas a respeito desses pactos, lembrando um caso que nós já vivemos na fraternidade, de uma pessoa que procurou a fraternidade, porque ela queria se libertar de um pacto que ela havia feito num terreiro, no caso ela disse de Umbanda, mas pelo que o Lucas estava falando, que seria mais um terreiro de Quimbanda, né, que a gente comentou no início. E ela tinha realizado esse pacto, mas ela não estava gostando do que ela via e vivia dentro do terreiro e ela queria sair. E ela procurou a fraternidade espírita porque sair estava sendo muito difícil. Ela sofria muitas perturbações em sonho, sentia presenças espirituais como se ela estivesse sendo cobrada. Isso exigiu de nós, na Fraternidade Espírita, um trabalho prolongado junto dela, de alguns meses, inclusive em algumas sessões, onde nós pudemos conversar diretamente com esse espírito envolvido nesse pacto que ela havia feito, né? E o Lucas estava explicando que esses pactos são comuns nas quimbandas porque são entendidos como um compromisso firmado entre o médium e as entidades espirituais. Então, eles normalmente colocam sim alguma resistência na ruptura desses pactos. Mas não é impossível, o Lucas estava comentando, né, que é possível lidar com essa situação, assim como a gente lidou na fraternidade. Foram alguns meses de atividade, mas foi muito interessante
porque foi uma conversa muito franca, né, com essas entidades e no final a médium ficou livre desse pacto que ela havia feito e que realmente é muito sofrido para a pessoa em razão de uma série de perturbações a que o médium fica exposto se não souber lidar com essa situação adequadamente. E eu fico pensando, é como que nas nossas relações interpessoais aqui no mundo mesmo, as pessoas estabelecem determinados vínculos, fazem determinadas promessas de convivência e que depois, se a pessoa não souber lidar com isso, pode ser difícil sair dessa relação, né? Então, no mundo espiritual também isso acontece dessa maneira. A gente tem que entender que é assim que o processo se dá e que é preciso gerenciar esses entendimentos e essas relações. O Flávio comentou a diferença entre uma gira e uma mesa mediúnica e a gente precisa, é isso que nós pretendemos explorar ao longo desse estudo que nós vamos fazer durante esse ano aqui nesses encontros semanais nossos. E a Iracilda, que coordenou o encontro, ela destacou a importância de compreender essa rica diversidade espiritual se nós queremos de fato compreender a mediunidade numa perspectiva atual, descolonizada, não exclusivamente europeia, mas entendendo e valorizando toda essa diversidade de tradições espirituais que nós temos aqui no Brasil. O Lucas pediu desculpas por não ter trazido indicações bibliográficas específicas, mas esse é um assunto que você encontra muitas teses de mestrado e até de doutorado publicadas nas universidades e disponíveis em pesquisas pelo Google. Pode pesquisar que você vai achar bons estudos, há bons livros que tratam do assunto. Não é difícil localizar. Nós não vamos fazer as indicações porque o Lucas não trouxe essas indicações para nós, mas entendemos que isso não é difícil você localizar através da ferramenta de busca do Google ou uma outra similar, tá bom? E no encontro seguinte foi discutido a mediunidade nos cultos católicos e protestantes, que nós vamos trazer o resumo desse encontro para você no próximo vídeo. Obrigado por ter prestigiado o nosso vídeo. Se você achar que vale a pena, curta, compartilhe, manda para quem você quiser também participar dessa discussão conosco, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.